Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal Astrologia Essencial, Astroessência, e estou trazendo nesse vídeo alguns apontamentos a respeito do aspecto formado pelo planeta Marte em conjunção ao nó do Sul. Então aqui no mapa, conforme dá para ver aqui na tela, né, o aspecto se refere a esses dois símbolos aqui. Marte está está transitando no signo de Virgem. Ele ingressou nesse signo no dia 28 de junho passado, agora, e finaliza esse trânsito no dia 7 de agosto. Mas qualquer planeta, quando entra num determinado setor do mapa, do seu mapa natal, de um mapa astrológico, né, tudo que está naquele signo, outros planetas, outros apontamentos, outros símbolos também, todos eles de certa forma são energizados, são potencializados, são mexidos com a energia também deste astro. E no aspecto de Marte, Marte traz o vigor, traz força, traz ativação, traz o corte, traz a espada, traz o conflito, mas também ele traz a ação, a atitude. E claro que tudo precisa ser averiguado com outros aspectos também, né, de cada mapa, para ver em que teor, em que tom, em que medida que estas circunstâncias vão assim transcorrer, de acordo também com esse trânsito. E tudo que ele transita nesse momento, praticamente tem uma ressonância para 2 anos, que é justamente o período da translação, vamos dizer assim, né, que o planeta Marte tem dentro do zodíaco. Ele a cada 2 anos, ele retorna a um determinado ponto no mapa astrológico. No caso aqui, como estamos falando de um mapa aberto, de um mapa de referência para a totalidade, né, para todos na superfície da Terra, esse mapa aqui, a referência dele, eu trago sempre aqui para o Brasil, né, para a cidade de Brasília, né, a capital federal. Então ele é válido assim para uma percepção de todo o território nacional. Porém, quem está em outro lugar do planeta, quem está vendo esse vídeo aqui, né, em alguma outra região que fale língua portuguesa, não importa. A questão é só ver, de repente, se quiser, né, fazer uma análise mais minuciosa. Pela data que eu tenho aqui, o mapa é do dia 21 de julho, que está acontecendo o aspecto exato. Então, o planeta Marte, ele faz essa conjunção, né, ele se conecta com o nó do Sul, que é um ponto virtual, não é um astro, ele é um cálculo. O nódo lunar tem a ver com a energia da Lua, tanto que já fala né, nódo lunar. Mas ele está fazendo exatamente aqui a oposição, vamos lá, com o nó do norte, opostamente complementar. Eles estão exatamente, os nódos sempre estão no mesmo eixo, sempre alinhados no mesmo grau. Ele é uma linha reta, é um vetor. Então, tudo que está reverberando nesse momento ao nó do sul é o que será impulsionado ao nó do norte. Mas os aspectos com o nó do sul é a ênfase nesse momento, porque dá para perceber que aqui no próprio mapa também não há algum astro nesse momento significativamente, né? Opa, desculpa, eu quero fazer a bolinha aqui. Vem a bolinha, aí. Tocando o nó do norte em peixes. Porém, o nó do norte influencia também as questões ligadas aos regentes do signo de peixe, que é o planeta Júpiter, que está aqui em Câncer, um signo de água, de emoção, né? O nó do norte está num signo também de emoção, de sentimentos, de sensibilidade. Então isso já começa já faz de certa forma uma reverberação também, uma ressonância para aspectos ali no signo de Câncer, intensificando emoções, sensibilizando. Aí a entrada do Marte aqui, ele também se configura, né, com o planeta Júpiter, ativando mais ainda, criando uma triangulação aqui, que pode assim intensificar muito dos aspectos emocionais, da sensibilidade, do pânico, do medo, do exagero,
dos terrores, das percepções muito exacerbadas, fantasiosas, né? Que é bem a característica ali dos signos de Câncer e Peixes, a imaginação. Mas o Virgem é um signo de terra que vem para colocar os pés no chão, que vem para aterrar, que vem para lidar com um lado mais prático, com um lado mais objetivo, mais planejado. Então tudo que se refere à imaginação, aos sonhos, aos desejos, né, as questões que estão mais ligadas nesse campo vibracional, né, do emocional, recebe agora, então, uma energia que, de certa forma, precisa resgatar, impulsionar, colocar em prática, planejar, criar estratégia, de uma forma de aplicar coisas que venham a se materializar, a que venham se formatar, tomar forma, né? Mas isso precisa, de certa forma, de um cuidado e de uma observação, porque os signos aqui conectados com as emoções podem perder um pouco a noção assim, né, da realidade. Então, também para não causar decepção, frustração, expectativas exageradas, perda de sentido, principalmente, né? Sentido, até mesmo sentido e propósito desse plano, desse objetivo, desta direção que está se buscando, né? E aí que entra a questão com os nodos lunares, porque os nodos envolvem exatamente o sentido imaterial, o sentido existencial. E essa conexão está maravilhosamente ligada exatamente agora num eixo que fala totalmente do sentido. Deixa eu ver aqui uma cor que eu posso... Vou pintando aqui o mapa para a gente. Mas os eixos que estão intrinsecamente conectados... Vou colocar aqui duas faixas verdes, né, para interconectá-los. São exatamente os signos que correspondem ao sentido e a esse propósito existencial. Então, para todos os mapas natais, para o seu mapa natal de nascimento, você vê onde que está esse eixo Virgem, Peixes, que é onde está transitando os nodos também. E agora com o Marte conectado ao nodo sul, no signo de Virgem, ele de certa forma vai retomar coisas do passado, coisas incompletas, principalmente ligado nas suas habilidades, nos seus chamados talentos, aqueles talentos que você traz para exercer, para botar em prática, para você se aperfeiçoar no sentido de alma, no sentido existencial, no sentido de propósito. E o Marte também pode trazer os conflitos que estão amarrando, que estão prendendo, que estão desviando, que estão justamente influenciando de certa forma, a brigar, lutar, guerrear, competir por um lugar que de repente não é o seu, por um talento que você de repente vem buscando desenvolver, aprimorar, mas ele é uma questão que não está ligada ao seu caminho evolutivo. Ele pode ter uma correspondência com uma determinada relação ligada a algum tipo de legado, algum legado espiritual, algum legado de alma, algum contrato de alma também, algum contrato ancestral, alguma vida passada, alguma reverberação que chega pelo DNA, por uma doença, por uma limitação, por um anseio. Então tem vários aspectos aqui que daí o Marte vai cutucar, ele vai pegar a ponta da lança e vai tocar em determinados pontos para justamente averiguar nesse momento como reatar o sentido e propósito existencial. Mas é um tema muito amplo, é um tema que sempre acaba levando para um campo de transcendência, um campo de sublimação, um campo que, assim, até as próprias palavras podem não alcançar exatamente o tom, a vibração desse campo. Daí é necessário realmente uma leitura de mapa para você poder, aí de uma forma mais personalizada, né, compreender, entender isso. Então, eu trago esse vídeo aqui para todos, né, mas eu trago um foco em especial para você que porventura está sentindo uma desconexão, uma perda de sentido, uma perda de propósito, até mesmo de repente já atingiu
um patamar, um status, uma segurança, e de repente vem aquela insatisfação, vem aquela frustração, vem uma depressão, vem alguma coisa assim que parece que não está fazendo sentido isso, não é suficiente, não era isso, né? E meu Deus, já gastei tanto, já investi tanto, já fiz faculdade, já casei, e agora, né? E está começando aquela aflição. Então esse é o cutucão, essa é a pontada, a pontada sutil ou, né, enfática, incisiva do Marte. Desculpa. E vamos lá, eu vou passar aqui no texto então que eu preparei para você e para vocês, e fiquem à vontade na forma que vocês quiserem. E eu coloco como recomendação, veja esse vídeo aqui na íntegra e repita assistir esse vídeo por partes, como você achar melhor, quiser fazer anotação, um diário, mas busque meditar da sua forma, como você quiser, como você aprendeu, como você achar. Apenas respire, apenas, se quiser, vá para um parque, vá para um lugar mais silencioso, retirado, para o seu quarto, para um lugar assim que você possa, não esvaziar a mente, mas aquietar, simplesmente escutar, simplesmente permitir-se essa escuta, esse sentir, para que, de certa forma, os apontamentos que eu trago aqui possam ressonar para você. As leituras que eu faço, os apontamentos que eu trago não são condicionadores, não são coisas assim determinantes. Tudo isso precisa ser averiguado com o próprio mapa natal e, principalmente, precisa fazer sentido, precisa fazer ressonância. Então, assim, tudo que eu coloco aqui você pode questionar, contestar, duvidar, não tem problema nenhum, é isso mesmo, é o próprio Marte nesse nó do sul, é para provocar vir, provocar despertar, provocar acordar, provocar perceber. Então vamos lá agora aqui, passando para a parte do texto, eu preparei aqui, né, alguns apontamentos para ficar um pouquinho mais assim, com algumas palavras, alguns termos, frases-chaves, né, que eu mesmo intuo, que eu mesmo pesquiso, mas eu faço também uma filtragem, uma delimitação exatamente assim, para que eu esteja falando com vocês, não um artifício. Né? Eu consulto livros, eu consulto as minhas apostilas, eu consulto, hoje temos o recurso da inteligência artificial, mas eu não pego essas coisas aqui. Né? Isso é um trabalho de pesquisa, de estudo, de tirar dúvidas, né? de aperfeiçoamento, aprimoramento. Então, as ferramentas que estão disponíveis, que as primeiras, antes da inteligência artificial, né? Os livros, os cursos, as formações, essa é toda a base que está por trás. Então, como vai reverberar isso também, é muito importante que haja essa ressonância, né? Que não sejam meramente as palavras. Mas vamos lá, bora lá então aqui, depois dessa justificativa, né? Não tenho que justificar, vamos lá. Maravilha, gente. Então, com esse trânsito aqui, conforme dá para já apontado aqui no mapa, pode haver assim um crescimento, uma ênfase com uma certa inquietação mental, uma certa agitação. As percepções ficam mais afloradas, porque são signos de muita sensibilidade. Tanto o Virgem, ele tem uma percepção muito assim detalhista, ele capta não só a ideia no ar, mas ele já tem assim uma questão, né, no mapa de cada um, né, onde tem ali aspectos ligados ao signo de Virgem, tem muita percepção ativa nesse sentido, muitos detalhes, muitas coisas assim que chegam muito mais desenvolvidas, até mesmo aprimoradas, detalhadas para assim, a captação, né, dessas informações. Tudo que está no ar assim vem já muito pronto. Então isso também facilita estruturar melhor certas ideias, certos sonhos, certos
devaneios, né, a uma questão assim mais concreta, mais objetiva. Então essa sensibilidade exacerbada, aumentada, aflorada, ela necessita assim de atenção aos detalhes. Do que está incomodando, o que está chateando, o que leva de repente a se chatear, a se decepcionar, a se entristecer, a se deprimir, a de repente a entrar, né, num movimento mais catártico assim, de desespero, de pânico, né? Mas precisa também de um desprendimento desses detalhes, de um desprendimento assim da complexidade, porque daí ela vai estagnando, porque daí ela vai, de certa forma, é um momento assim que o Marte com o Nó do Sul, ele leva a uma reflexão, a uma introversão, a um olhar para o passado. O Nó do Sul fala do passado, a reverberações que chegam da alma, reverberações que podem estar chegando de um plano espiritual, de um plano astral, né, de uma comunicação, enfim, que está se estabelecendo com um outro plano de vibração, um campo que não é visível, e ele está buscando se comunicar. Então pode estar falando assim do que a gente conhece por mediunidade. Então, para não se assustar, para não se desesperar, para também não ficar exatamente patinando ali nesses detalhes, nessas coisas, o melhor é deixar fluir. Mas isso necessita também de uma certa flexibilidade. Aqui que vem o ponto-chave desse aspecto que está acontecendo nesse momento. O foco é no agora, porque o passado está ativo, o passado está chegando, o passado está voltando, o passado está sendo cutucado, está sendo ali questionado, está sendo provocado. O futuro está ali num signo que, por natureza, ele já está dentro assim do limbo, ele já está dentro de todo o caos, do universo. Então é muito expandido, é muito complexo, difícil nesse momento ter uma visão clara. As coisas podem ficar muito mais difusas, confusas. Então cair em enganos, deixar-se enganar, né, ser enganado, passar da perna. Tem que ter muita atenção agora com documentos, com contratos, com coisas que você vai, de repente, renovar a carteira de motorista, fazer aí, né, alguma tramitação legal. Atenção também, né? Tenha cuidado, e porque daí também tem certas coisas que podem muito rapidamente, assim, se perder, né? Ficar também numa dificuldade, nessa difusão. Aí, o foco no agora é buscar, assim, o prático, o eficaz, apontando sempre para o necessário, buscando limar um pouco assim, não é necessário agora, não tem problema. Não vou comprar tanta comida assim, vou comprar a comida exata para a semana. Você já pode aqui, é um excelente aspecto para montar uma dieta, para consultar alguém ligado no campo da saúde alimentar, da nutrição, né, um nutricionista, fazer de repente aí, né, um exame a respeito do tipo de alimentos, colesterol, pressão, né, é um signo ligado à medicina virgem, né, à saúde, à fitoterapia, a florais, a alimentação natural. Então também é um momento assim de fazer um detox não só de alimentos, mas também assim certos alimentos ajudam a acalmar um pouco mais a mente, né? Também tem muitos temperos que deixam a mente muito ativa, muito excitada. Então é moderar, é buscar essa moderação. Então, por exemplo, aqui fica uma dica, né? É um momento de cuidar também de aspectos de saúde aqui, porque daí sim, se tem propensões, elas podem estar, né, num certo como é que diz assim, elas estão sendo animadas, elas estão sendo ali fogueadas, né? O Marte tá trazendo fogo e ele adora um foguinho. Então esse foco no agora também assim pode facilitar uma visão mais econômica, mais prática, para que o suficiente no momento seja o satisfatório. Claro que não é para satisfazer ou se limitar ou ficar, né, de repente
certos anseios, né? Não é que não vai mais assim ter certos anseios, certos desejos e sonhos, mas aquilo que pode favorecer nesse momento ter esse controle, esse planejamento, é melhor assim para daí também não aumentar essas expectativas, né? De repente também um cuidado aí com o lado financeiro, porque Júpiter, perdão, Virgem, regente de Mercúrio, é ligado a finanças, então aos cálculos, à contabilidade, aos detalhes, às análises, né? A fazer auditorias, faça uma auditoria consigo mesmo, como é que está as suas contas, como é que está o seu balanço, no que o dinheiro tem sido gasto, dá uma acompanhada, faz ali um descritivo assim do mercado, vai anotando o que você, os valores que você tem gasto, vai colocando isso assim no teu alcance. O que não estava no alcance, tenta colocar nesse momento agora. É um momento que daí vai trazendo mais para esse suficiente, vai trazendo mais para esse apaziguamento e, de certa forma, melhora muito mais a rotina de vida, a rotina diária, os hábitos, né? É um período que também se acentua a necessidade de desenvolver a flexibilidade, como eu falei. Como é que isso pode ser assim mais imediatamente, prontamente desenvolvido, né? Essa flexibilidade. Onde você não é flexível? Onde que tem sido mais inflexível? De repente essa inflexibilidade está muito consigo próprio também, com uma certa crítica, com uma certa expectativa da família, dos outros, de repente por um medo de rejeição, medo de abandono, medo, né, de ser humilhado, de ser rejeitado, medo de não corresponder. Então isso pode assim levar de repente a uma crítica consigo, a uma exigência, uma autodisciplina, mas tudo muito daí mais exacerbado, daí porque está ligado aqui com o planeta Júpiter, ao rigor, à autocobrança, à crítica. E daí quando isso não está resolvendo também, vem a crítica com os outros, vem o apontar o dedo, vem culpar, e vem principalmente daí o pior dos aspectos, se colocar como vítima, mas daí não percebe também tudo que foi envolvendo para chegar nesse lugar como um lugar assim até de solução para certos aspectos. Já vou comentar um pouquinho sobre isso. Então, onde você está criticando com rigor? Ou de repente está recebendo muito críticas rigorosas, né? Por que eu estou recebendo essa crítica? Porque eu estou tentando ajudar, estou tentando fazer, eu quero ser prestativo, eu quero ser, né, compassivo, eu quero ajudar as pessoas, mas parece que o que está acontecendo que estão me retornando pedrada, né? As coisas não estão vindo. É porque está ressonando num outro campo mais subliminar, mais lá, de repente, de certas memórias de necessidade de aprovação, necessidade de reconhecimento, às vezes até mesmo alguma não realização de algum ancestral, de algum legado que chega, de alguma necessidade de conservar, preservar, manter, né, alguma coisa, alguma tradição, algum talento da família. Isso para você chegou como uma pedra mesmo. Você, de repente, ali de uma família tradicional, de uma determinada função para a sociedade, mas você não tem nada a ver com isso e você está ali estudando, está ali fazendo para agradar, está ali fazendo para ser obediente, mas no fundo está dando aquela inquietação, né? E pode levar justamente a outros níveis mais rigorosos, né? Então, consigo próprio ou com os outros, perceber onde que está esse rigor, como é que ele chega, como é que ele vai também, né? A capacidade de ressonar com a abundância universal, porque daí é o signo de Peixes, ela tem muito a ver com tudo aquilo que pode, de certa forma, limitar essa conexão, ou até mesmo bloquear, são memórias de escassez, daí é o Marte falando aqui no passado, memórias de miséria, memórias
de falta de recursos, memórias de dificuldades de conseguir esta sintonia, de estar em sintonia com o talento próprio, com a vocação pessoal. Então, isso pode justamente ser algo que assim que está, às vezes até está arraigado mesmo na família, está arraigado no legado que chega. Então, muitas doenças podem vir também demonstrando o grau de corrupção, o grau de desvio, o grau de inconsciência, incompreensão, e vai manifestando e vai criando mais experiências, mais questões que estão completamente desalinhadas. Aí agora vem esse alinhamento. E, de certa forma, eu gravando esse vídeo agora, nós estamos aqui também com o Mercúrio em movimento retrógrado no signo de Leão. Então, você que está vendo o vídeo agora, conjuntamente, o planeta Mercúrio está nesse trabalho de revisão, que acentua muito mais essa energia, essa introspecção, essa introversão. Isso é ótimo, isso é excelente, mas precisa também conseguir ir limpando, ir retirando, ir expurgando, né, e seletivizando, e fazendo esse cuidado ambiental consigo próprio para daí conseguir alinhar melhor essas percepções, né? Para daí poder entender como que os recursos não estão entrando, por que não estão entrando, por que eu não estou alinhado, e como que se dá esse alinhamento também, né? Isso, ligado ao seu talento, ligado a um talento oculto, ligado a um talento esquecido, algum talento reprimido, pode ser justamente o seu meio de sustentabilidade, porque o signo de Virgem fala de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade da vida. Ele é o preparo antes de chegar aqui no signo de Libra. Aí o Marte depois em agosto vai ingressar em Libra, né? O signo de Libra é a porta para o mundo, é a porta para os outros. E onde que estão os recursos? Onde que estão os conhecimentos? Onde que estão onde que está o dinheiro? Está com os outros, claro. Né? O dinheiro não está brotando aqui, está justamente se interconectando com esta relação, claro, né, com este modelo que nós temos atualmente de disponibilizar o teu talento, disponibilizar o teu tempo, as suas horas, os seus estudos, a sua dedicação, o seu esforço, como energia de sustentabilidade. Então, isso vem proporcional, isso vem alinhado com o recurso que vai entrar, com as pessoas que vão procurar, com as pessoas com as quais você vai entrar em contato, com as pessoas que vai se intercomunicar, interlocutar, mais alinhado com esse talento. Porque enquanto não está alinhado com esse sentido e propósito interno, é briga, é perrengue, é competição, é invasão, disputa, né? É o que a gente está vendo, tá? Tem muitas pessoas desalinhadas com o seu sentido existencial, então estão tentando ocupar lugares, estão tentando conquistar, estão tentando provar, estão tentando buscar reconhecimento. Aí gera todo esse movimento competitivo e, de certa forma, separativo, né? Que é o que vem aí na humanidade, né? Então, o momento é priorizar também as ocupações alinhadas em sintonia com o momento agora. O que você está sentindo agora? O que está de pensamentos nesse momento? Quais são os sentimentos que estão vindo e que também cooperam, colaboram com a produção aí de determinados pensamentos, ideias, intuições, inspirações, né? É um eixo que está totalmente ligado ao se inspirar, mas também saber que inspiração, né, que motiva, e organizar isso, organizar a mente e principalmente as emoções, para justamente não perder as energias, porque o Marte é conectado exatamente com a energia vital, do vigor, do signo de Áries. Então a energia ariana da individualidade. Eu fiz um vídeo agora, está no meu canal, que é Saturno retrógrado em Áries. Dá uma olhada nesse vídeo, é bastante informação também lá. Faz o mesmo processo, dá uma visualizada
como puder, né, por partes, para integrar o todo depois. Mas a energia de Marte aqui, ela está vindo também com essa carga do Saturno, essa carga da cobrança, da responsabilidade, do assumir, do definir mais claramente as bases pessoais. E onde que estão as bases pessoais de sustentabilidade? Material mesmo, econômica. No próprio talento, nos próprios recursos a se trabalhar. Então, o trabalho, ele não vem a ser assim, eu vou procurar um trabalho. Não, eu vou trabalhar o que eu sou, vou trabalhar esse desenvolvimento, esse talento. Os conhecimentos virão ligados a isso. Então, também é importante alinhar talento com conhecimento, buscar formação, buscar curso, buscar pela inteligência artificial, pelo Google, enfim, por algum buscador, meios, formas, principalmente com pessoas também, né? Se alinhar, se vincular. De certa forma, pode haver aqui um tipo de separação que aí é o Marte pode cortar algum tipo de relação, pode cortar algum tipo de envolvimento, porque ele sabe o que está rompendo o fluxo da vitalidade, ele vem para resgatar, ele vem para guerrear por esse fluxo de vitalidade. Então, se você está até mesmo certa baixa na energia, na imunidade, é por falta de vitalidade, é por falta desse contato com a vitalidade. Daí você não tem ânimo, daí você não tem disposição, você não tem motivação para levantar de manhã da cama. Muitas pessoas em depressão que estão acamadas, elas não têm motivação, elas simplesmente estão lá naquele limbo mesmo. E é preciso que ela recontate com esse eu interno, né? Não são as questões internas que vão levantá-la, é o que está lá dentro dela que vai trazer a motivação. E daí a energia da vitalidade pode, então, direcionar, recolocar a energia e vai retomando o movimento também. Então, esse afastamento, ele pode ser um tipo de estratégia para planejar melhor outras formas de se manter unido à totalidade, a essa consciência universal. Mesmo os perrengues, mesmo a agitação, mesmo tudo que está acontecendo no momento planetário, essas distrações, né? É importante a gente se afastar em algum momento desses, eu chamo distratores, né? Desligar um pouco o celular, não ver notícia, não entrar em conversas, não entrar em razão, né? Quem está com razão, quem tem razão, todo mundo está na sua razão, né? Para não perder energia também. Então, isso já vai evitar muitos perrengues. Contudo, claro, a gente precisa estar assim, né, atualizado, conectado, mas assim, é um momento que é preciso também de uma respiração, de uma meditação, de um silêncio, de uma viagem, de um passeio, de um afastamento, até mesmo de um certo isolamento, de um retiro. Enfim, tem várias formas assim de estabelecer, mesmo que seja fragmentado, mas o importante é estar buscando realizar isso. Uma caminhada para ver o pôr do sol, uma caminhada próximo de um bosque, não importa. Até mesmo o caminho para o mercado você pode fazer de um outro jeito, vai a pé, para ter aquele tempo para você respirar, para você perceber outras coisas que não estavam sendo percebidas, né? Porque cada um é responsável pelo seu processo, é responsável pelo seu nível em que se encontra nele. E, de certa forma, não cabe o julgamento ou a crítica aqui ao que os outros estão fazendo, ao que os outros fizeram, se é roubo, se é desvio, se é corrupção. Cada um está num tipo de experiência existencial também. Sim, pode estar lá completamente corrompido da experiência dele. E ele está exatamente envolvido lá numa corrupção porque é reflexo dessa autocorrupção. Ele se desviou. Ele tem um legado, ele tem uma bagagem que chega e que é muito forte, que é muito condicionadora, que é muito influenciadora. Então, para se desvencilhar daquilo, chegou no ponto que chegou, mas chegou também ali o ponto que é o Marte, é o corte, precisa terminar, finalizar isso. Então, da forma que vem também, está justamente dentro de um processo de alma que a gente não tem como julgar. Porém, né, estamos aqui, claro, compartilhando
espaços, né, oxigênio, então precisamos também nos harmonizar, né, precisamos moderar, precisamos ter essa temperança. Como cada um está no seu processo, é importante que a gente não se coloque em nenhum lugar que não seja o nosso, ou seja, não é lugar nem de mártir e nem de vítima, não entrar nesses condicionamentos, nesses chavões, nesses clichês, para ter benefícios, para ganhar isso, para ter favorecimento, aquilo outro. Aí fica como está, não muda nada, vai tudo de volta, repete o ciclo. Então esse eixo está falando muito dos vícios, das repetições, que não está ligado o vício apenas com substâncias, pode estar ligado exatamente a um tipo de emoção, a um tipo de sentimento, algum tipo de tradição, a um tipo de crença, que ela não deixa, enfim, né, buscar alternativas, ver outras possibilidades, e daí é sempre o mesmo condicionamento. Então é muito importante perceber os padrões que estão se repetindo consigo próprio, né? Então, nessa responsabilidade, aí é o Saturno exatamente, a energia que o Marte está recebendo. Ela vem para exatamente tirar desses complexos aí criados devido a esses desvios, essas corrupções na nossa educação, na nossa convivência social, na nossa busca de sentido e propósito, que foi controlado, foi cerceado, foi transformado em trabalho, foi transformado em produtividade, foi transformado em progresso. Então essas ideias, elas estão, de certa forma, sendo corrompidas por interesses, por sistemas, por modelos formatados. E o planeta está nessa muvuca, né, nessa movimentação toda, porque ninguém mais está aguentando isso. O pessoal quer respirar, o pessoal quer ir caminhar, o pessoal quer ir e vir, quer conhecer, quer explorar, e essa limitação, esses condicionamentos culturais, educacionais, religiosos, sistemáticos, estão em crise. Então esse colapso também, de certa forma, é reflexo assim dessa posição mártir ou vítima. Então, esses extremos daí aqui conectados com o nó do sul e o nó do norte, o Marte vai trazer esses extremismos, ele vai atiçar os extremismos para que eles fiquem na cara, eles fiquem invisíveis. Tipo assim, olha para isso. É a oportunidade de olhar para isso. Vamos ver se a humanidade vai querer olhar para isso, né? Parece que a gente vê aí certos lugares não querem olhar, é guerra, não tem diálogo, não tem diplomacia, não tem sintonia, não quer orar. Então, de certa forma, o que a gente vai fazer também? Certas coisas a gente precisa também saber um pouco mais diferenciar para não entrar exatamente no padrão vítima e o padrão mártir. Então, isso está muito ligado a uma questão que mexe com os sentimentos, né? Mexe com principalmente as memórias de abandono, memórias de rejeição, e então por arrogância, por prepotência, é um tipo de movimento também para se preservar, né? Para enaltecer o ego, mas daí acaba justamente distorcendo, né, de uma forma egóica, que pode levar ao narcisismo, que pode levar a outros complexos aí, né, transtornos muito aguerridos, muito violentos. E então tudo isso tem uma questão que está ligada aqui ao Marte, que está falando, está voltando também uma certa agressividade, porque ela é o extremo oposto da paz, né? A paz não vem dos comandantes, não vem dos líderes, a paz vem de um posicionamento, né? de uma busca, de um querer, de um praticar, principalmente consigo. Daí, o que está no amor não tem conflito. Se está no amor próprio, se está nesse cultivo interno, vai sintonizar exatamente isso reciprocamente. Mas é um momento que está essa turbulência, essa quebra, essa desconexão, porque daí também é um momento que o Marte corta o fio da tomada para com esse pensamento, para com esse negócio, né? Vamos buscar soluções, vamos buscar planejamento, vamos observar, vamos sentir,
vamos deixar a intuição falar, vamos nos conectar com a alma. É isso que precisa para esse momento. É simples assim, mas é muito complexo, né, em nível da nossa experiência existencial. Então é isso, fico muito agradecido por você estar até aqui nesse momento comigo, que seja uma boa reflexão, espero que seja. Siga aqueles passos ali que eu coloquei aqui como orientação, e qualquer coisa estou disponível para atendê-lo, realizar a leitura do seu mapa. Grande abraço, até o próximo vídeo.